Christian, quer dizer que, dependendo do tipo de luz que eu coloco na minha casa ou até no meu trabalho, o tipo de som que eu tenho vai proporcionar uma experiência muito diferente desse ambiente, me causando sensações tão opostas assim. Eu falei ali de cansaço, tristeza, felicidade, disposição. Tudo isso, o som e a luz, eles influenciam. Exatamente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui primeiro, Wagner. Eu procuro promover esse termo de arquitetura confortável, que envolve principalmente acústica e iluminação, porque eu entendo que a arquitetura, eu como arquiteto, o papel principal é cuidar das relações humanas, e isso está intimamente ligado às nossas sensações. Quando a gente fala de som, por exemplo, se a gente está em um ambiente social, como um restaurante ou um bar, e a acústica não está tratada, o ambiente fica barulhento. Em um espaço como esse, você tende a conversar menos. É péssimo. Todo mundo aqui já teve a experiência de ir para um restaurante onde não dá para ouvir quem está na mesa junto com você, né? Exatamente. E além das pessoas, as pessoas que são idosas, por exemplo, em ambientes assim, tendem a ficar mais opressas, conversam muito menos, o ambiente deixa de ser saudável para aquela relação que está acontecendo ali. Eu imagino até que nas questões do trabalho. Então, por exemplo, a história de o garçom não conseguiu anotar meu pedido, veio pedido errado e tal, tudo isso pode ser proporcionado por um ambiente não adequado. Exatamente, tudo isso está diretamente vinculado à sustentabilidade de um negócio, porque erros de pedido fazem com que o cliente fique insatisfeito e não volte. As pessoas que trabalham ali, pelo estresse, pelo ambiente ruidoso por longos períodos, por uma noite inteira, faz com que eles tenham mais distração, mais dificuldade, perdas auditivas temporárias. Então, eu já conheci até empresários que tinham restaurante, mas preferiam ficar na cozinha, que é um espaço extremamente ruidoso, do que no ambiente público. Porque essa acústica não foi bem trabalhada. O que era muito pior. Exatamente. Agora, falando sobre a iluminação, se a iluminação me passa determinada emoção, determinada sensação, acho que essa é a palavra, se eu tenho a luz do meu ambiente de trabalho muito parecida com a luz que eu tenho em casa, será que eu vou conseguir diferenciar que eu saí do trabalho e cheguei em casa? Infelizmente, quando a gente chega em casa, eu sempre digo, a primeira informação que a gente tem não é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é que ambiente que eu estou. Isso é inconsciente. E no ambiente de trabalho, nós tendemos a ter uma postura mais imperativa, mais fria, um pouco mais impessoal, porque você precisa ser um pouco mais autoritário ou um pouco mais submisso. Enquanto que em uma relação familiar, o afeto deve predominar. Então, quando você chega em um ambiente e o seu corpo sente aquela atmosfera, tal como era no seu ambiente de trabalho, você tende a manter aquela postura, aquelas sensações, aquele comportamento. E isso afeta diretamente as relações que as pessoas têm em casa, por exemplo. Então existe um estudo que vai me dizer como é que eu usar determinada luz vai me causar determinada situação. Exato. Existe uma série de pesquisas que já foram realizadas mostrando o impacto, por exemplo, da temperatura de cor da luz e o impacto dela na nossa vida. Aquela luz mais fria, que é a luz convencional, que nós conhecemos a princípio como a luz mais econômica, aquela fluorescente compacta, ela tende a ser uma luz que nos instiga à atividade, a uma ação. Enquanto que aquela luz amarela, aquela lâmpada incandescente, que antigamente a gente tinha em casa, ela tende a nos gerar mais relaxamento, mais conforto. Então, quando a gente transforma a luz da nossa casa, tirando a luz fria e pondo a luz quente, por exemplo, é algo que já te mostra, assim que você chega, estou num ambiente de afeto, estou num ambiente familiar. Eu não sei se tem uma relação essa situação, mas me parece que sim. Porque eu vejo que no Brasil a gente tem muito a história daquela luz direta. Então, a luz no teto que ilumina todo o ambiente. Você vê isso quando você vai em hotéis, por exemplo, aqui no Brasil. Fora do país, existe muito a luz indireta. Então, você tem pontos de luz no teu quarto, por exemplo, e claro que nas casas isso também acontece. Mas
Existem quartos em hotéis fora do país que nem tem a opção de você acender a luz direta, mas sim daqueles pontos que trazem um pouco mais de... dá uma sensação de aconchego, né? Exatamente. Muitos projetos que eu faço, inclusive, não tem nem a luz central, essa luz geral que você está falando. Eu busco trabalhar com a iluminação indireta, seja com luminárias que jogam a luz para cima, seja com sancas de iluminação. Qual é o principal propósito disso? Quando você tira do campo de visão o ponto brilhante da luz, isso faz com que você tenha maior conforto visual. Porque o desconforto visual gera maior estresse, maior impaciência. Realmente é desconfortável você estar em um ambiente assim. Você está vendo televisão, trabalhando ou lendo um livro com um ponto brilhante no seu campo de visão, isso é estressante. Por isso a iluminação indireta ela é muito útil e realmente veio para ficar. Interessante. E o que acontece é que nem todo mundo tem um arquiteto que vai desenvolver um trabalho como esse, né? E aí o sonho de todo brasileiro é ter a casa própria, e à medida que ele constrói aquela casa, já fica aquele ponto de luz que vai ser, em cada cômodo, essa luz central. Exato. Que vai iluminar a casa, pronto, e acabou, né? Exatamente. O que eu busco transmitir sempre, em toda oportunidade que eu tenho como essa, é que pensar em iluminação não é algo de especialista, não é um papo de especialista. Todo mundo hoje tem acesso a conteúdos tanto na internet quanto a viagens, a visitas que você faz e começa a perceber o impacto, a diferença de você ter uma iluminação perimetral no seu ambiente. Por exemplo, como você comentou do hotel, você não ter uma luz central e ter uma luz no perímetro iluminando superfícies. Quando você ilumina paredes, quadros, elementos no seu ambiente, ele tende a ficar mais bonito e isso inconscientemente é um ambiente mais confortável. Você tem segurança para você ver os limites do ambiente, ao invés de você ter uma luz central que deixa as paredes um pouco mais escuras. Então, uma série de fatores como esses faz com que você não precise de um especialista, como um arquiteto, especialista em iluminação, mas desde o início você já pode prever isso na instalação da sua casa. Ô, Christian, e essa história de que as empresas têm adotado isso muito, mas já vejo projetos residenciais também assim, se aproveitando da luz natural. Sim. Então, muita coisa com vidro, por exemplo. Perfeito, perfeito. Isso é bom? Isso é bom. Como eu sempre digo, que o nosso corpo foi feito para a luz natural. A luz artificial, ela deve vir principalmente como complemento da luz natural. Principalmente, eu vou pontuar em ambientes de recuperação da saúde, como hospitais e clínicas, porque a pessoa está lá para reabilitar a saúde e a luz natural ela é fundamental para isso. Então, a luz natural ela é sim muito positiva, mas tem que tomar muito cuidado. Porque junto com a luz natural vem uma carga térmica que torna nos ambientes mais quentes e pontos de luz natural dentro do ambiente podem gerar ofuscamento e isso também é muito prejudicial. Então é uma excelente alternativa, porém deve ser usada com muito cuidado, com muito critério. Agora, falando não somente da luz que a gente tem no ambiente, mas o que a gente sempre ouve é, olha, cuidado você que fica muito no seu aparelho, celular e tal, antes de dormir, porque você vai perder o sono e tudo mais. E parece que isso justamente é por conta da incidência de luz desse aparelho na tua visão. Uma luz, inclusive, que é muito forte, azulada. Isso. A gente fala de uma frequência de luz azul porque, assim, o Sol ele tem em si diversos comprimentos de onda, diversas cores. A gente não percebe essas cores, mas existe uma frequência de luz azul ali que ela nos excita, ela nos instiga à atividade. Só que esse comprimento de onda também é emitido pela tela do celular, pela tela do notebook. Então, você está exposto a ela é como se estivesse exposto ao sol da manhã, que te instiga a atividade. Só que você está em um momento de relaxamento, em que seu corpo deve estar descansando para ter um sono de qualidade. Então, isso é um contraponto. Você não deveria, e o conselho é, não use o aparelho de celular ou o notebook 1-2 horas antes de você ir dormir, para que seu corpo não seja instigado a gerar um hormônio que, durante seu sono, ele vai estar querendo gerar atividade. Isso te impede de chegar num sono profundo. Nisso, você dorme 7, 8, 9 horas e acorda cansado ainda, sem saber por quê. Isso, a médio e longo prazo, te leva à crise de ansiedade, o que aumenta o índice de depressão, como Augusto Cury chama de o mal do século. Né?
A gente já teve um psiquiatra ou psicólogo falando com a gente sobre esse assunto aqui, um psiquiatra, o Nabuco, Cristiano Nabuco, e ele estava falando realmente dessa incidência da luz e essa necessidade toda de que a gente tem de não receber essa luz azul, né, para a gente conseguir ter descanso. Agora é muito complicado, porque a última coisa que a gente faz é olhar o celular e a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é olhar o celular de novo, né? Exatamente. Tudo que é bom para a nossa saúde exige uma certa disciplina, um certo esforço, para que você realmente não apenas busque um ambiente para dormir adequado, escuro, com ausência de ruídos. Só um parênteses, quanto ao som, muitas pessoas não percebem, mas hoje são viciadas em som. Pessoas que não conseguem dormir no silêncio. Pessoa que tem que dormir com a televisão ligada, né? Exato, a TV ligada, o ventilador, o ar-condicionado, alguma coisa tem, porque o silêncio perturba. Isso é porque o som ele também gera endorfina, que nos gera prazer, que gera vício, assim como o consumo de drogas. Olha. Então, só para fazer um gancho, Nossa. a gente busca ambientes para dormir adequados, confortáveis, mas o que nós precisamos prestar atenção é que antes de dormir, nós também temos que ter um período de preparação. Para isso, você se ausentar de efeitos da luz como esse. E a luz, o som, tem tanto impacto realmente que a luz já é utilizada para tratamentos terapêuticos, Com né? certeza, com certeza. Existem correntes de tratamento como a cromoterapia, por exemplo, e muitas outras que realmente utilizam da luz. Inclusive, Wagner, tem uma pesquisa científica de uma brasileira que trabalha nos Estados Unidos, em que utilizou a iluminação para regular o relógio biológico de idosos. Olha Porque só. idosos tendem a não gostar do ambiente externo, eles tendem a ficar mais em casa, mais, como é que eu posso dizer, mais pacatos. Para isso, inseriu iluminação no beiral da porta, no beiral da janela, porque eles que gostam de ficar com a janela fechada, têm iluminação controlada para regular o relógio biológico, aquilo que te desperta durante a manhã e te induz a dormir durante a noite. Olha só que interessante. É porque o nosso corpo realmente foi criado para essa luz natural, né? Como você mesmo Exatamente. disse aqui. Então, se a gente ficar, por exemplo, 24 horas dentro desse estúdio que é altamente iluminado, eu não tô sabendo se é dia, se é noite, né? Quanto tempo eu tô e preciso dormir, a gente perde essa referência. Com certeza, eu falo, quantas pessoas que trabalham em escritórios fechados, em ambientes fechados, não chegaram 2 horas da tarde e, poxa, eu nem almocei ainda. Porque se envolve ali no trabalho. Pergunte para uma pessoa que trabalha no ambiente externo. 11h30, meio-dia, ela está morrendo de fome. Porque ela foi Porque acompanhando o O movimento. corpo está pedindo o alimento porque ele reconhece, é momento de me alimentar. Diante dessa nossa conversa, parece que a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de construir um ambiente é realmente na luz. Eu sempre digo, a iluminação e a acústica, elas têm que partir desde a fase de projeto, desde a fase de concepção, porque muitas soluções podem ser dadas ali, ao invés de você ter o espaço pronto para depois você vir com alguma intervenção Claro. que é mais onerosa, é mais trabalhosa, as pessoas já estão habitando, ocupando aquele espaço e se torna muito mais difícil. E essa questão do som que você disse realmente faz todo sentido. Você vai num restaurante e esse restaurante está lotado de gente, mas você consegue ouvir a tua mesa, você ouve um burburinho lá no fundo, mas a qualidade acústica do ambiente é perfeita para ter uma reunião, para ter uma conversa Exatamente. agradável e tudo Exato. mais. E outros ambientes, você vê que ele também está lotado e você sente que ele está lotado pelo áudio, Exatamente. pela poluição sonora. Isso é muito impactante em ambientes de ensino. Salas de aula, por exemplo, que não tem tratamento acústico, as pessoas têm muita dificuldade de compreender o que é falado. E aqui, aquela galera do fundão, que geralmente é que bagunça mais, Sim. muitas pessoas não têm noção do quão difícil é para elas prestarem atenção no que o professor diz, porque elas não têm condição de compreender. E assim, como qualquer jovem, qualquer estudante, se distrai muito mais fácil. Então, realmente é importante um espaço onde salas de reunião, salas de conferência, espaços de ensino, isso é fundamental que se pense desde a fase de projeto. Olha, interessantíssimo. Quero te agradecer muito pela presença, Christian. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Deixando a gente saudável com a nossa luz e com o som. Muito obrigado mesmo. Eu viu? que agradeço a oportunidade. Sempre que é para falar de algo que envolve a arquitetura, que é o meu mundo, mas que cuida do ser humano, é sempre um prazer. Eu que agradeço muito. Muito bom. Obrigado. Obrigado.